Isso, agora sim. Chegou a Mônica. Oi, Mônica, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom e você? Também. Olá, gente. Olá, bem-vinda. Já estivemos trocando também, né, Mônica? Legal. Então, vamos lá, vamos começando. Eu estava esperando chegar. A Vanessa acabou de chegar também. Então, vamos começando, né? Então, Lígia, você, agora que eu percebi, eu falei, gente, ela parece uma pessoa que eu conheço. É por isso que eu falei que a gente já andou trocando junto já. Aí, quando você falou, eu falei, essa voz é de alguém que eu conheço, é ela. Que legal, estou feliz de estar aqui. Vamos... Opa, passei demais. Aqui. Um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. A gente trocou um pouco ainda lá no mall, né? A gente teve pouca oportunidade de trocar. Então, eu sou mais mineira que paulistana, porque eu nasci em São Paulo, capital, mas eu tô aqui em Minas já, nossa, acho que quase 30 anos já. Tenho 35, né? Sou filha de paulistanos, né? Tenho um irmão mais novo, sou casada. Hoje eu trabalho com transição de carreira, né? Ajudo as pessoas a organizar esse processo de mudança com leveza, com sentido, né? A trazer novos significados para esse momento de mudança, né? Mesmo que não precisa ser aquela mudança radical, pode ser desde uma simples mudança, né? Encontrar propósito de vida, essas coisas. Sou formada em psicologia, já tem 12 anos, aqui na PUC. Formada também em coaching, um coaching um pouquinho diferente, que é um coaching socrático, né? Dentro da filosofia. Também tenho formação em gestão de pessoas. Trabalhei muitos anos, mais de 10 anos na área social, depois fui para a área de RH, fiquei alguns anos, e hoje, com a transição de carreira, já há 5 anos. Sou bem caseira, gosto de ler, gosto de assistir série, principalmente comédia, ou então suspense. Gosto muito de criar, de bolar, imaginar coisas, pesquisar, bater papo, cozinhar, praia, tudo isso. Gosto que eu tenho pesquisado ultimamente, né? Meus temas de aprendizagem são bem variados, mas desde saúde quântica, culinária low carb, facilitação gráfica, até aqui aprendizagem autodirigida, né? Eu gosto de coisas bem variadas, assim. E trazendo, né, o nosso tema aqui, o fórum, o relatório que eu vou me basear para essa conversa é o relatório Futuro dos Empregos, que é do Fórum Econômico Mundial, né? O World Economic Forum, que é uma ONG, né? Uma organização internacional que reúne profissionais do mundo todo, né? Dialoga com pessoas do mundo todo, desde jovens lideranças até acadêmicos, outras organizações, ONU, por exemplo, né, outras organizações de peso, líderes das empresas, CEOs, né, então, sociedade civil também, né, então, são quase 50 anos que existe essa organização e ela busca a melhoria, né, dos desafios que a gente enfrenta, tanto econômicos quanto sociais e de trabalho. Por que eu estou trazendo isso? Aliás, vocês já conheciam o Fórum Econômico, esse relatório, já deram uma olhada nesse relatório do futuro dos empregos? Contem aí para mim. Eu conheço, sim. Eu trabalho no meio corporativo,
sei que lifelong learning é lá uma das competências do futuro, né? Mas eu confesso que não me apropriei de entrar no analítico do relatório. Também conheço, também não me aprofundei, mas eu gosto muito de todas essas informações aí. Eu gosto de ouvir outras opiniões e outras versões. Ótimo, legal que a gente vai poder trocar bastante, então. Eu trouxe isso porque eu percebo, eu mergulhei bastante, aprofundei bastante nesse relatório especificamente, no outro relatório das habilidades, que descreve as habilidades, mas tem milhares de relatórios, né? Tem muitos relatórios. E ele é grande, né? Ele é extenso, então eu trouxe acho que nem 1% do relatório aqui, porque ele realmente é muito grande, né? Mas o importante é a gente entender que se ele dialoga com líderes normalmente de multinacionais, que é para onde vão os questionários deles, né? Tem um recorte aí, né, que eu coloquei aqui, que talvez, muito provavelmente, na minha opinião, na minha análise, ele desconsiderou que a característica brasileira é ter, em sua maioria, pequenas e microempresas. Porque o público analisado é das grandes empresas. Então, tem uma parte do relatório que é só em relação ao Brasil, mas eu faço essa ressalva que a representatividade é das multinacionais, que são a minoria no Brasil. A gente tem muito mais micro e pequenas empresas do que multinacionais. Então, é importante a gente estar ligado nesse recorte aí, né? Então, esse relatório, a última atualização dele é de 2020, se não me engano, de agosto, então ele já é pós-pandemia, tá? Então ele já está atualizado com as mudanças que a pandemia trouxe, do trabalho remoto, todas essas questões que aconteceram, né? Ele também é contextualizado dentro dos ciclos econômicos, né? Então, ele tem uma contextualização histórica, econômica também, e esse relatório especificamente buscou analisar o impacto da adoção da tecnologia nos empregos e nessas habilidades do futuro. Então, esse termo, habilidades do futuro, é o termo que eles usam, né? Foi popularizado, acredito que pelo um dos principais, o Murilo Gun, né? Mas é um termo do relatório, tá? E aqui eu vou trazer alguns trechos para a gente conversar sobre eles, né? Que, como é muito vasto, é difícil a gente... eu não peguei... Tem infográficos, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, né? O site é esse aqui que está aqui embaixo, né? O iforum.org. E aí, vocês achando lá o relatório Futuro dos Empregos, tem um campinho assim embaixo escrito acessar mini site. Então, nesse mini site, que é o mini site do relatório, deste relatório, tem infográficos que resumem as conclusões do relatório. Então, eu não trouxe, porque senão ia ficar muita coisa. Eu fiz também um recorte para minha fala, né? Então, o recorte é esse. Uma das coisas que ele traz para os trabalhadores que devem permanecer nos seus cargos, a parcela de habilidades fundamentais que mudarão nos próximos 5 anos é de 40%. E 50% de todos os funcionários precisarão de requalificação, aprimoramento e reestruturação. Isso é um dos resultados que o relatório traz. E aí, eu queria ouvir vocês, o que vocês pensam em relação a isso? Se é algo que vocês já observam,
como que é para vocês essa informação? Com certeza, já é muito evidente, né? Eu estou fazendo um recrutamento para uma empresa de TI, uma startup, e eu estou observando muito forte assim, as mudanças nos profissionais. Tem muita vaga sênior, então eu vejo pessoas sênior que estão desatualizadas, pessoas que estavam muito tempo numa função, com várias competências, estão tendo muita dificuldade, pessoas que não são da área de TI, mas que têm vagas, por exemplo, para algumas funções, não se adaptando. Tá bem. Pessoas, eu estou vendo, não só isso, mas eu tenho casos pessoais de amigos que trabalham em bancos e que não se preocuparam em se atualizar, em buscar estudos, em se movimentar, está sofrendo muito porque está tendo que sair daquela função automática e ter que ficar em casa e não sabe ligar um notebook e acessar, e pior ainda, não consegue um suporte. Então, é muito evidente, assim. E, inclusive, o relatório traz isso daí, esse cenário na esfera pública, que é ainda pior. Imagine. Mais desatualização ainda, né? Sabe o que eu penso? À medida que vocês foram falando, concordo com tudo que vocês trouxeram. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou sem fone, agora que eu me dei conta, então tá bom. Sim, então... Eu me deu conta que, assim, o quanto as formações, né, os cursos hoje, eles não preparam a pessoa para o mercado de trabalho. Então, elas já chegam atrasadas, porque eu sou enfermeira de formação e trabalho hoje numa posição de educação corporativa. Sim, não tem um curso voltado para a área de saúde, educação corporativa, que você vai trabalhar com liderança, que você vai desenvolver metodologias ativas, não existe. Então, é muito raro você encontrar uma formação, assim, formal, uma aprendizagem formal, que consiga preparar uma pessoa específico para aquele mercado, né? Então, acho que esse é o primeiro gap, assim, que eu fiquei pensando. O segundo é que os empregos que existiam antes, as funções, e aí aqui, nossa, eu achei bárbaro, habilidades fundamentais. A gente nem está falando de outras habilidades, a gente está falando daquela que está na base, né, do fundamento, porque já mudou, já está tudo muito diferente, né? E eu acredito que as bases nos quais formam essas pessoas também não se atualizaram. Então, eu acho que tem vários gaps aí, quando a gente vai pensando que as pessoas que estão entrando no mercado, até pelo que o nosso mercado brasileiro exige, que são os certificados, né, que são essas bases, nunca vão encontrar pessoas realmente preparadas, e o quanto o mercado tem sede dessa autodireção, né, desse aprendizado contínuo, sendo que ainda exige, a Mônica estava falando que está recrutando, ainda exigimos, né, lá na descrição da vaga, coisas que buscam profissionais de fato desqualificados e que fortalece essa mentalidade de que, de fato, ele precisa vir nessa linha mais tradicional. Então, realmente, parece que a gente está nadando contra a maré, né? Eu também tenho essa sensação, Vanessa, também tenho. E isso que vocês trouxeram, vocês vão ver que vai linkar com os próximos trechos que eu trouxe totalmente. Bem-vinda, Elaine, aliás, boa noite. Olha só o que fala aqui, né, o relatório. Em média, os empregadores esperam oferecer requalificação e aprimoramento para pouco mais de 70% dos seus funcionários até 2025. Lembrando que aqui estamos falando de multinacionais, né, empresas grandes. No entanto, o engajamento dos funcionários nesses cursos está atrasado, com apenas 42% dos funcionários ocupando essas oportunidades de requalificação apoiadas pelo empregador. Eu sempre trabalhei em pequenas empresas
não cheguei a trabalhar em nenhuma grande empresa. Mas isso é verdade, pelo menos na minha experiência, também se aplica aqui no Brasil para as pequenas e microempresas. Porque a gente oferece N oportunidades, eu ainda trabalho um pouco com recrutamento e seleção, ainda faço alguns jobs de recrutamento e seleção e de treinamento para pequenas empresas aqui em Poços de Caldas, onde eu moro, e isso é realidade para eles também. Então, casou certinho com o que vocês trouxeram. E vocês querem acrescentar, falar mais alguma coisa sobre isso? Sabe uma coisa que eu observo muito? Eu também tenho essa experiência em pequenas empresas e empresas familiares. Eu vejo que algumas pessoas, elas não precisam do estímulo da empresa para se desenvolverem, para se qualificarem. Elas vão buscando exemplos dos colegas ao lado, né? Inclusive, em uma empresa das que eu passei, dessas pequenas, eu era uma das pessoas que eu ficava disseminando isso. E hoje tem pessoas que falam, olha, eu fiz faculdade porque eu lembro que você falou daquela situação. Assim, eu aprendi a mexer em Excel porque é aquele grupo que se formou que ajudou, mas não porque eu fiz um curso em algum lugar. E aí eu acho que é muito importante isso, que aí tem muito a ver com tudo que a gente está vivendo aqui nesse festival, né? Precisa-se ter esse desejo de aprender por conta própria, que eu acho que é isso que está se clamando, né? É isso que está acontecendo. Então, responsabilizar só a empresa é muito sério. Porque quando a gente vai embora de uma empresa, não se passa a gente não faz um backup e entrega o nosso conhecimento, é nosso. E aí, se eu fico esperando meu líder liberar um curso para mim, me notar, me dar alguma coisa, me direcionar, a gente corre risco de não ter. Empresa pequena, principalmente, que às vezes não tem budget, às vezes o dono da empresa tem aquela mentalidade muito familiar, não aceita, é resistente, né? Então, eu sempre tive isso muito forte e eu busquei sempre compartilhar isso com as pessoas. Às vezes o conhecimento não é um curso com uma carga horária sensacional, sabe? Com os melhores professores. Às vezes o curso é uma conversa com alguém que você pode aprender, buscar informações e sei lá, colocar em prática, transformar, né? É isso que eu penso. Lígia, eu não sei se, né, se eu posso, eu não vou aparecer, que eu já tô até de pijama, tô com dor de cabeça hoje, tranquila. Mas eu quis participar, eu tô deitadinha aqui, tá muito frio aqui, só queria fazer uma colocação aí, que eu sou professora, né, eu trabalho na rede municipal aqui de Poços de Caldas, e eu vejo muito isso, que a última participante estava falando, desculpa, eu não sei o nome ainda, perdão. A Mônica. A Mônica comentou, eu vejo isso muito na questão aqui da rede, né, a rede municipal, com o conhecimento, os cursos oferecidos pela prefeitura, para a gente poder, né, se qualificar, tal. Assim, a prefeitura, de tempos em tempos, ela oferece cursos para poder a gente se qualificar. E aí, ao invés de ter uma briga para participar dos cursos, é uma briga para a coordenadora achar alguém que queira participar. Então, a gente também tem essa questão das pessoas que não querem se qualificar. Igual a prefeitura aqui é uma grande empresa, porque, né, mais de 5.000 funcionários, né, e dentro da educação, mais de 2.500 funcionários. Então, é uma coisa que eu procuro sempre que eu posso estar buscando participar, buscando fazer os cursos, mas tem essa resistência também, inclusive dentro da rede, dentro da própria escola, no meu caso, da creche, de repente a gente vai fazer algum projeto, alguma coisa, ao invés das pessoas se unirem e tentarem aprender uma com as outras, a gente às vezes encontra resistência. E quando a gente toma frente e faz alguma coisa assim, fora do normal, fora do comum ou fora do esperado, a gente toma nomes assim, tipo, intrometida, ou então, vamos dizer assim,
quer ser mais que a coordenadora, enfim, sabe? Eu já passei por isso, né? Eu já passei por algumas situações nesse sentido, porque eu gosto muito de estar à frente, de aprender, não de estar à frente, mas de aprender, sabe? Eu procuro aprender o máximo que eu posso, onde eu tô, eu tento me transformar para poder transformar, e ainda mais que eu trabalho com crianças, né? E também a outra participante, eu não sei o nome, desculpa também, Vanessa. a Vanessa comentando sobre a questão, né, das aprendizagens, enfim. E eu, como professora, eu percebo muito isso, como a diferença que tem, né, das crianças, no caso, na época que a gente era estudante, para as crianças de hoje, né? Eu vejo com a minha filha mesmo, assim, eles gritam por sabedoria, eles gritam para aprender, eles são muito criativos, eles são muito ativos, né? A diferença que tá. Então, o momento agora essa transformação, né? E a Lígia me chamou muita atenção para isso também, né, Lígia? Enquanto a Maria Luísa, ela é muito, 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 muito também curiosa, e eu percebo na escola, na creche, coisas que eu já faz 12 anos que eu trabalho na rede, coisas que eu utilizava, que às vezes as crianças amavam, eu tive que ir modificando, transformando, adaptando, melhorando para chamar a atenção deles. E eu acho isso bom. Só que a contrapartida, se a gente também não se atualiza, a gente vai ficando para trás, né? E vai não conseguindo atingir a criatividade que está em ascensão aí, vamos dizer assim, né? Então é uma coisa que tende a mudar, e eu acho que é importantíssimo, principalmente na área da educação, que é onde a gente está no começo de tudo. E a questão da pandemia trouxe para nós, para a educação, uma questão muito, eu achei assim, o lado bom da pandemia para a educação foi uma transformação gigantesca, gigantesca na área digital, porque pessoas que falavam que nunca iam se atualizar, que não queriam nem saber de cursos, tiveram que aprender a fazer na marra, né? Profissionais da rede de 40 anos de profissão e tiveram que aprender na marra. Infelizmente, foi assim, sopetão, mas não que não tivesse, por exemplo. A gente tem aqui uma cooperativa, né, a Ecopost, que oferece vários cursos nessa área digital, em outras áreas também, mas que eram oferecidos. Mas muito poucas pessoas se atentaram que um dia ia precisar e esse dia ia estar mais próximo do que a gente imagina, né? Então, é uma questão para a gente pensar muito. Então, eu, como professora e como mãe, né, minhas crianças são pequenas ainda, eu quero me atualizar o máximo que eu puder para poder oferecer o melhor, para que eles também busquem o melhor. Só fazendo esse adendo aí, eu entrei agora atrasada, mas deu para pegar bastante coisa já. Obrigada. E isso que você está trazendo casa um pouco com o que a Vanessa falou também, que ela destacou da frase anterior, habilidades fundamentais, ou seja, a gente está falando de coisas básicas, que foi o que a Vanessa trouxe e reforçou. A gente não está falando nem de habilidades específicas, a gente está falando de coisa de base, né? E eu, como psicóloga, quando eu vou fazer seleção, a maior questão que eu vejo é que as pessoas que estão desempregadas, elas investem, pelo menos aqui na região onde eu estou, né? Mas acredito que seja uma coisa a nível de Brasil mesmo, elas investem em capacitação técnica, elas não investem em desenvolver habilidades, principalmente habilidades mais ligadas a autoconhecimento, autogestão, esse tipo de coisa, né? E daí também o link com o que a Vanessa falou, que aí fica cada vez mais difícil achar alguém qualificado, porque vocês sabem da máxima do RH, aquele clichê do RH que a gente contrata pelo currículo, mas demite pelo perfil, né? E agora já mudou, agora a gente contrata também pelo perfil. Muito mais pelo perfil do que pelo currículo,
Então, Pra onde você pôs ela cedo? Opa, aí. Então, assim, o relatório, a análise que a gente está fazendo aqui é o que é a realidade que o relatório traz. Isso daqui, então, o relatório ele só corrobora com as nossas percepções, com as nossas experiências, né? Às vezes a gente, como profissional, tem aquela sensação de que será que é só eu que estou vendo isso? Só eu que passo por isso? Será que isso acontece em todo lugar? Né? Então, está aqui o relatório para dizer que isso é mundial, não é nem só brasileiro, é mundial. Vanessa, você quer trazer alguma coisa sobre isso? Eu posso passar. Eu quero só rapidamente fazer uma consideração que nunca se falou tanto de engajamento, né? Como se fala agora. E nunca foi tão necessário a atenção das pessoas como é agora, né? Eu não sei se é o volume de informação, acho que a gente infantiliza muito o processo, e quando eu falo a gente, estou falando de mim, tá? Que trabalho com educação corporativa, de ter que ficar colocando todo mundo numa caixinha. E ainda há pouco antes de entrar, assim, coincidência ou não, eu estava lendo um artigo do Alex que estava comentando de uma escola, eu agora não tenho toda a propriedade para falar, mas que os testes dessa escola, que é a Open School, não sei se vocês conhecem, eles colocam ali em habilidades, aí só para reforçar o que você falou, né? Então, eles fazem rituais de passagem, e nesses rituais, eles colocam, por exemplo, você pode escolher uma aventura. Então, tem lá 6 caracteres, 6 trilhas lá que você vai escolher como entrega daquele ritual de passagem. E a gente ainda faz esse modelinho de prova, muitas vezes dentro da empresa, né? Então, assim, é só para reforçar o que você falou de habilidades, que até tomei nota que achei super importante, quanto a gente também está ajudando a desenvolver isso na educação, né? Isso que esse cenário que a Elaine trouxe, importantíssimo, né? Porque a gente tá vendo ela funcionária pública, que a gente acabado de falar do cenário público, né? Então, é isso. O relatório é uma fotografia da realidade mesmo. E o próximo tópico que eu trouxe para discussão é esse aqui. Estimamos que até 2025, 85 milhões de empregos podem ser deslocados por uma mudança na divisão do trabalho entre humanos e máquinas, enquanto 97 milhões de novos papéis podem surgir mais adaptados à nova divisão do trabalho entre humanos, máquinas e algoritmos. Então, muitos trabalhos vão ser perdidos em função dos algoritmos e das máquinas, mas também muitos papéis novos serão criados, né? E percebam que ele não fala, foi uma tradução livre minha, né? Pode ter algum engano aí no meu, porque o relatório é todo em inglês, mas no que eu entendi, o tempo todo ele trata como papéis. Por quê? Porque uma outra coisa que eu bato muito na tecla com os meus clientes, né, nos lugares onde eu faço trabalhos, é que essa ideia fixa que as pessoas têm de uma profissão para a vida inteira, uma profissão estática, né? Então, eu me formei naquilo, eu tenho que fazer aquilo para a vida inteira, né? E não cabe mais isso hoje, né? Não tem mais a ver com o nosso cenário. Então, por isso que eu acredito, pelo contexto todo do relatório, que ele traz a questão de papéis, né? Porque papéis tem esse movimento, tem esse caráter dinâmico, né? Como eu trago chamando de carreira, né? Esse caráter bem dinâmico aí. E uma outra coisa que eu não escrevi aqui, mas que o relatório traz, é que esses novos papéis que vêm dessa digitalização, né? Esses novos papéis, as máquinas vão substituir, vou usar muitas aspas aí nesse substituir, né?
somente os trabalhos que são mecânicos, que tem um caráter que a pessoa faz sempre aquela mesma coisa, sem pensar muito, sem agregar o lado humano mesmo, o lado da empatia, o lado das habilidades que a gente estava falando agora há pouco. Deixa eu passar a palavra um pouco aqui para a Maria Clara, que levantou a mão. Diz aí, Maria Clara, MC. Estranho me chamar de Maria Clara, né? É estranho, né? Eu falei e saiu estranho. Eu queria... Tem isso também que você está falando das carreiras, né? Que a gente para de olhar para a carreira enquanto trabalho, posto de trabalho, e a gente passa a olhar para a carreira. Mas eu estava ouvindo e eu trabalho com autogestão. Eu sou facilitadora de autogestão e eu trabalho em organizações autogeridas. E a gente usa o termo papel mesmo. Então, no inglês do relatório está roles, né? Que é papéis também. Mas a gente tem, porque a gente executa muitos papéis na nossa vida. Isso é uma reflexão geral que eu queria convidar vocês para pensar a respeito. Quantidade de papéis que a gente executa na nossa vida. Eu, por exemplo, senti que meu papel mãe ia ser ativado agora. Eu estou aqui no meu papel aprendiz e simultaneamente eu estou no meu papel jornalista, porque eu estava escrevendo um texto. Então, assim, eu estou executando 3 papéis diferentes. E acho que eles têm que se organizar, né, Vanessa? Assim, a gente precisa organizar o nosso tempo. Uma das demandas uma das questões, acho que um desafio mesmo mais sérios desse tempo é como organizar o seu tempo, porque você não faz 2 coisas ao mesmo tempo, é mentira, né? Eu parei de ser jornalista, porque eu estava fazendo o texto, para ser aprendiz. E a mãe ficou em alerta porque eu ouvia barulho da minha filha, mas eu não virei mãe naquele momento. Então, assim, eu só consigo, é bem Kanban, né? Backlog, fazendo e feito. Não dá, no fazendo só pode ter um card, porque então se é seu, pessoal, porque você não dá conta de fazer 2. Ao mesmo tempo não dá. E aí, uma coisa que eu muito para olhar é a capacidade, que eu acho que tem muito a ver com a aprendizagem autodirigida, é essa capacidade da gente se reinventar e criar novos papéis na medida em que a gente aprende. E é por isso que a aprendizagem autodirigida, ela é uma das competências mais importantes para o futuro do trabalho. Porque ela é que nos dá a capacidade adaptativa, resiliência e de fluidez para a gente lidar com a complexidade do mundo. Porque como a gente é protagonista e autodirigido, a gente toma decisões e a gente consegue, nessa medida, criar as nossas profissões. Eu criei jardineira de comunidades, fazendo o molde do ano passado. Veio um artigo do meu estudo sobre comunidades. Eu criei uma profissão nova, jardineira de comunidades. E hoje faço arquitetura de aprendizagem autodirigida. Eu tenho uma ferramenta que eu nomeei só porque eu quero citá-la, eu esqueci. Ai, Jesus, qual é o nome? Não é arqueóloga, mas serve arqueóloga de propósitos, ou arqueóloga de porquês. Então, eu pratico arqueologia de porquês. Faz parte é uma ferramenta que eu uso como mentora de posicionamento. Então, isso foi um processo de aprendizagem também. Então, a gente vai criando esses papéis, o papel de facilitadora. Então, é muito legal refletir também, não só essa transição do role para o job, né, que ela vem, e ela vem com essa força de que a gente que é bem heterodirigido também, que a gente tem que receber de alguém de fora. Não, o role, o papel, ele pode estar na sua mão, você cria a sua carreira. Eu gosto muito da Sandra Chemin, que fala do Future You, ela tem um programa que chama, e ela é uma referência hoje em Futuro do Trabalho também. Eu tenho até uma live que está no programa, no canal da Vera Magalhães, que ela usou a expressão cesta de carreiras. A gente no Futuro do Trabalho tem cesta de carreiras, que é essa cesta que a gente vai criando. Eu sou várias coisas simultaneamente, orientadas a um porquê, orientada a um propósito. Então, na hora em que eu me oriento a um propósito,
eu consigo ter uma trilha, um fio condutor de todos esses papéis se harmonizando em torno de algo significativo. E esse é um processo de autoconhecimento também maravilhoso para quem está no futuro do trabalho. O Lígia pegou um negócio que eu gosto muito de falar, desculpa aí. Mas é isso mesmo, MC. Eu chamei, comecei a chamar uns anos atrás, isso que você está falando de carreira criativa por falta de encontrar uma nomenclatura para isso. Mas eu trazia sempre para os meus clientes essa questão de que eu trago exemplos como, por exemplo, a Tânia Mujica, que é facilitadora de diálogos que curam. É isso que a MC falou, né? Você criar o seu próprio papel. Você... A Tânia Mujica, ela era estátua viva no centro de São Paulo, gente. Vocês têm noção? Eu conheci a Tânia. Ela era estátua viva no centro de São Paulo. Pessoa incrível, incrível. E ela... Você sabe que quando eu fiz a minha transição de carreira, abafa, vou contar um segredo. Quando eu fiz a minha transição de carreira, que foi em 2018 para 2019, eu assumi como meu Instagram que eu queria ser facilitadora de diálogos. E era @facilitadora de diálogos. Aí um dia eu vi a Tânia, um post da Tânia falando assim, esse grupo de facilitadores de diálogos. Aí eu olhei para ela, olhei para mim e falei, eu sou muito caquinha perto da Tânia, eu não posso me chamar de facilitadora de diálogos, eu ainda tenho muito a aprender. E naquele momento nasceu a Maria Clara que não para. Por inspiração da Tânia, lindona, Tânia. Por reflexo, espelho, de eu achar que eu não podia chegar no pé dela, cara. Eu já tinha uma coisa, mas assim, foi assim, e ela facilitando diálogos é uma coisa assombrosa. Eu já participei também de uma imersão com ela. Nossa, maravilhoso. Super referência aí para vocês. E é isso. Tânia, o quê? Ela de formação, ela é coach. Mas agora ela se identifica como facilitadora de diálogos que curam. E é coach do Murilo Gun, cara. Vamos combinar. Ela é coach de meditação do Murilo Gun. Ela faz parte do grupo do Murilo Gun, eles são amigos. Ela é maravilhosa. Nossa, a imersão dela é uma coisa de... Eu participei de uma imersão dela virtual de 16 horas seguidas. E eu saí leve como uma pluma. Não tinha um pingo de cansaço. Pra vocês terem uma ideia da profundidade dessa mulher. Gente, eu queria só ver com vocês. Acho que a gente está próximo do horário. Eu queria ver se teria algum problema a gente estender talvez uns minutinhos, como a gente começou também uns minutinhos depois. Se teria uns 5 minutinhos, talvez, porque não trouxe mais muita coisa, mas só para já checar, porque agora que vem o melhor, e aí vai surgir as falas de todos nós, e talvez eu queria já saber se tudo bem se a gente estender uns 5, 10 minutinhos. Tudo bem. Tudo bem. Então, beleza. Agora que é a parte de conversar e que eu cheguei a... Fiquem à vontade se precisarem ir, tá bom? Então, aqui agora eu trago finalmente, não sei porque está aparecendo esse trem preto aqui, que não deixa vocês verem direito, mas finalmente aqui as habilidades, né, que o relatório traz. Eu peguei especificamente as habilidades emergentes para o Brasil, tá? O que ele traz específico para o Brasil. Aqui desse lado, vocês vão ver as habilidades que ele traz, as 15 habilidades para o Brasil, de alta demanda, né? Ordenadas por frequência, ou seja, o que está sendo mais necessário, lembrando do recorte das empresas grandes, né? Mas elas fazem tendência, elas criam tendências, né? Então, isso com certeza, na minha opinião, pelo menos, é válido também para as micro e pequenas empresas, guardadas as proporções, né?
E aqui do lado, deixa eu deslocar vocês aqui um pouquinho. Aqui eu trouxe para a gente fazer uma comparação das habilidades que os empregadores brasileiros estão treinando, né? O tipo de treinamento que as grandes empresas estão dando, para a gente observar aqui, né? Fazer essa comparação. Né? E aí eu não quero nem falar, eu quero que vocês tragam, olhem, observem aí o que está por aí e façam as análises de vocês. Opa, para cá de novo aí. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo chegar para cá, porque eu quero continuar vendo vocês. Quando eu chego, ela sai. Eu quero continuar vendo vocês, mas não quero atrapalhar a visão. Aí. E aí, o que vocês me dizem dessas constatações do relatório? Aprendizagem ativa, estratégias de aprendizagem em primeirão, né? Eu ia falar para todo mundo assinar o manifesto. Pois está aqui a prova. Está aqui a prova. Ele conceitua... no relatório, descreve essa aprendizagem ativa, estratégias de aprendizagem um pouco diferente da aprendizagem autodirigida, né? Não é o mesmo conceito que a gente está trabalhando aqui no festival, mas é no caminho, né? Ele traz aprendizagem ativa no sentido de você buscar, não tão profundo quanto a autodireção, e estratégias de aprendizagem, você buscar outras formas de aprender, né? Então, é mais superficial a forma como eles trazem, mas eu acho que a gente pode entender aqui um caminho, sim, de uma necessidade de aprendizagem autodirigida. E que, as empresas estão já percebendo, porque é o terceiro aqui tema de treinamento nas grandes empresas. E aqui a gente tem, por outro lado, né, algumas coisas que são relevantes, em oitavo aqui a resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, é o último tema que as empresas estão trazendo. A criatividade, originalidade e iniciativa, que é aqui a terceira habilidade necessária, está aqui em nono lugar, né? Então, a gente vê que algumas dessas necessidades aqui as empresas estão percebendo e se movendo na direção, e outras o pessoal ainda não se ligou, né? Assim como aqui, o pessoal treinando bastante design e programação de tecnologia, e ele aqui não estão numa posição não tão importante, né? Ô, Lígia, eu coloquei o relatório aqui no chat integral, o último, de outubro de 2020. Obrigada, MC. É em inglês, que ele é em inglês. É um PDF em inglês. Eu tinha passado para elas o site e o mini site do relatório para elas buscarem os infográficos com as conclusões e tudo mais. É que eu tenho vários aqui, eu já peguei, porque eu usei ele há pouco tempo. Então já está aí para vocês. Mas muito obrigado, porque aí facilita muito. E aí? E vocês... apareceu, não? Você colocou aqui no chat? Tá click to open para mim. Mandei para todo mundo. É um arquivo agora. Não. Aparece aí, Ivan? Sim, aparece. Não tô vendo. Mexe o chat, de repente ele não tá. Mas, se não, eu vou pegar o link dele para download aqui, se eu acho que eu tenho. Qualquer coisa a gente joga no Circle também, ou lá nos comentários do YouTube, né, depois. É mais fácil no YouTube para todo mundo. A gente pode pôr o link na descrição. É que eu lembro que eu li, quando eu li, por que eu fui pegar? Porque quando eu li, eu achei que eu tinha lido aprendizagem intencional.
e acho que foi do inglês que eu li. E para mim me marca muito essa história de aprendizagem intencional, porque quando a gente fala muito sobre aprendizagem autodirigida, uma das coisas que para mim, apesar de eu ser bem ativista aqui do movimento, eu não sou uma estudiosa da aprendizagem, o meu foco é comunidade. E a intenção, para mim, é uma das coisas mais fortes que vem do festival, sabe? Do festival, da aprendizagem autodirigida, eu me conectar com a minha intenção. Então, quando falou de aprendizagem intencional, para mim veio muito forte isso, de que a intenção brota e ela é o motor da aprendizagem. E é por isso que a gente olha nesse lugar dessa aprendizagem ativa, enquanto intenção, é esse caminho da autodireção. Porque a autodireção ela é presente na vida da gente, né? Ela não é um modelo de aprendizagem, ela é um modelo de vida. Eu escolho ser conduzido, eu escolho ser protagonista. É isso para mim que fala sobre a minha capacidade de tomada de decisão e do meu caminho, da minha autodireção, né? De eu perseguir fazer o meu caminho da forma como ele é significativo para mim. Por isso que muito surge na autodireção o autoconhecimento. Os grandes relatos de autodireção são borbulhantes de autoconhecimento, quantas pessoas vão se aprofundando em si mesmas e se transformando. Eu devo a autodireção parar de tomar antidepressivo. Eu relato isso total ano passado. Foi convivendo com as comunidades de aprendizagem autodirigida, eu faço parte de 3, pelo menos, que eu parei de tomar antidepressivo, não vi mais necessidade. E estou há mais de 1 ano sem. No meio da pandemia. MC, desculpa, eu dei uma risada. Não, desculpa, mas comentar, ontem eu fui no endócrino, aí ele falei que eu sou muito compulsiva por doce, não sei o que, ele falou, mas além do doce, onde mais você compensa a sua ansiedade? Nos livros, lendo, estudando. Ele estava com a cabeça baixa e levantou, acho que ele pensou, essa é maluca. Falei, eu gosto de estudar, de aprender. Ele ficou parado assim, me olhando, não entendeu o que eu estava falando. Eu acredito nisso também. E isso cura. Mas sabe que não é sobre só os livros, é sobre as relações poderosas que a gente faz nas comunidades. Conexão, né? Eu acho que esse é um ponto, porque eu estudo comunidade, né? Mas, Mônica, é muito sobre por isso que o nosso lema é se joga que aqui tem rede. Porque a gente encontra na rede algo que a gente não encontra fora da rede, desse contexto. Uma das coisas mais importantes para a gente, para dar cola nessas comunidades, é a apreciação. A gente tem um espaço de confiança muito grande, é um convite de construção de confiança muito grande. Então, quando eu te aprecio e eu consigo levar algum aprendizado para você de uma forma generosa e apreciativa, você se sente confortável comigo e confia em mim. E a gente precisa mais disso no mundo. Não é à toa que eu fundei uma comunidade de apreciação, né? O EMICA é uma comunidade onde a gente faz a prática intencional de apreciação. Nossa, e incrível. Completou 6 meses. A gente estava ontem lá, no encontro de 6 meses. E a gente percebe nas pessoas que estão realmente participando a comunidade é bem pequenininha ainda, participando do movimento, a qualidade de vida e pessoas que estavam saindo de processos de luto, se conectando com elas mesmas e aprendendo a ser resilientes nessa capacidade de autocuidado. Se conectar consigo mesmo e se permitir ter dor, mas não ter culpa, porque você pode ter dor, mas você não precisa ter culpa por você poder ser feliz também, por ter saúde. Na medida em que a gente se conecta e a gente cria uma rede de cuidado, porque é uma rede de cuidado também, a gente volta a ser humano. As pessoas estão esquecendo como os valores humanos, os valores que fazem a diferença, e eu acho que fazem diferença para as relações. E essa é um dos aprendizados lindos das comunidades de aprendizagem autodirigida e da própria autodireção, por isso que eu falei que é um processo muito significativo de autoconhecimento, é que a gente colhe pérolas, porque cada ser humano aprende, cada um no seu tempo. Porque não tem certo e errado, tem o que é, para cada um. E por isso que é significativo.
Eu acho penso que talvez esse caminho, essas habilidades, vamos dizer assim, das comunidades, essas características poderosas, potentes, essa arquitetura possa ser uma inspiração para que as empresas consigam desenvolver essas habilidades com as equipes, com as lideranças, enfim. Completamente positivo operante. O nome disso é segurança psicológica. Um caminho, né? Exatamente. Penso que um conceito de segurança psicológica, ele já está completamente certa. É fundamental. A Carla Furtado, do Feliciência, fala bastante. Tem um curso, inclusive, de segurança psicológica. Ela é excelente também, os cursos dela são muito massas, ela é uma excelente professora. Conheço. Eu queria perguntar, assim, né, quando vocês trazem à luz a questão do autoconhecimento, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente já trouxe, assim, conheço bons nomes e boas ferramentas, né, de autoconhecimento, mas eu sinto que ainda tem algo diferente, principalmente quando você fala de olhar para si e entender essa aprendizagem intencional, né? O que eu tenho, talvez, e eu preciso aperfeiçoar, reconhecer aquilo que eu não tenho e preciso desenvolver, frente ao que eu quero para minha história de vida, que não precisa ser igual ao companheiro que está ao lado. E eu sinto falta, talvez por falta mesmo de conhecimento, de uma ferramenta que induz isso de uma maneira espontânea. Porque eu conheço algumas ferramentas lá, tem o próprio Canva, o CEP mais R, mas o que me faz parar, e aí a gente já está imerso aqui, né, nesse processo, mas quem chega hoje, o que tem disponível para a pessoa parar, de repente, fazer essa autorreflexão, ou que nem chegue nessa comunidade, mas que a gente consiga levar para dentro das empresas, sabe? Porque isso já apareceu para mim bem forte, de alguns gestores falando, mas como a gente vai deixar as pessoas ofertarem se a gente sente que eles não sabem quais são os gaps, né? E aí tá tudo bem, assim, né? O gestor vê isso, na minha opinião, eu falei, mas espera, ele é adulto, mas realmente será? Eu não sei, tenho dúvidas. E aí eu fiquei naquele campo, né, de falando, nossa, será que existe alguma ferramenta? Estou aqui pedindo, né? Posso te provocar? Posso te provocar? Sim. Eu tenho uma ferramenta maravilhosa, duas. Uma chama Convite. E a outra chama Confiança. E a outra chama Confiança. Confiança. Confiança de que as pessoas podem ser, têm a sua própria sabedoria. Elas somente não são a sabedoria do gestor. Sim. A questão é que eles querem colocar o conhecimento. Porque, e aí, uma caixinha, né? Agora eu vou entrar e eu vou ter que ser disruptiva. A questão é que, porque eu venho de um mundo de autogestão, existem camadas dentro de uma organização que não são necessárias. Elas não são necessárias para uma organização existir. E as pessoas precisam garantir que elas continuem, porque elas têm que garantir a sua própria sobrevivência dentro da organização. Então, são as próprias pessoas que precisam olhar para si, inclusive na sua mudança e na sua transformação da proposta de valor dentro de uma organização. Dentro de uma organização. Porque, por exemplo, hoje eu trabalho numa organização que não tem meio. Ela é totalmente flat, é autogerida, a gente trabalha com papéis, não tem liderança. E aí? Quem disse eu tenho gap? O que é gap? Gap para quê? Olha isso. Porque, qual é o buraco? O buraco está muito mais embaixo. Essas estruturas, vamos ler Frederic Laloux, Reinventando as Organizações. É um excelente convite para a gente começar uma brincadeira aqui. Mas tem o maior grupo de enfermagem da Holanda, que tem um trabalho maravilhoso, eles não têm gerências. Não tem gerências. E fazendo um trabalho incrível de atendimento. Eles têm, mal tem sim alguns coaches para momentos pontuais, e os grupos não tem secretária, não tem gerente, não tem RH. São times de 30 pessoas que fazem a sua própria gestão. Então, assim, o gap
quando a gente fala em gap, é porque a gente parte de um princípio de que precisa de uma sabedoria. Eu sei que as organizações funcionam assim, ok, e elas vão continuar funcionando assim por um bom tempo. Mas aí quando eu estava na Prodesp, eu trabalhava numa empresa com mais de 2.000 funcionários, né? E eu era da área coordenadora de comunicação. E a gente estava fazendo um trabalho, e aí sempre me pediam que tinha que mudar a cultura. E mudar a cultura, nesse tipo de mentalidade, empurra informação. Ninguém vai mexer no subsolo. Aí a gente estava fazendo um programa de inovação. Nesse programa de inovação, tinha que ampliar, tinha que fazer para as pessoas tomarem mais conhecimento. E aí eu fui conversar, eu já fazia fluxonomia, né, que é futurismo, e fui falar com uma das minhas professoras que eu amo de paixão, que é a Paty Bittencourt, que é moleira, também a Patrícia Bittencourt, e é uma das fundadoras da Cuidadoria, que fala de lideranças evolutivas. E aí falei assim, Paty, como faz? Como faz? Ela falou, Maria Clara, inovação você tem que inovar, você tem que fazer diferente. Convida quem quer. Convida quem quer. Não tem que mandar. Convida quem quer. E aí tem tudo a ver com uma coisa muito legal, que é a curva da inovação. Você já viu a curva de adesão à inovação? Early adopters. Os primeiros que vão provar são aqueles que têm a chama quente no peito. Eles vão, porque eles têm um gap de expressão, eles querem falar, eles querem ser reconhecidos, eles querem mostrar que existe potência. Alguém vai, começa com 5, aí a gente cita Margaret Mead. Não duvide que um pequeno grupo irá iniciar. Estamos aqui, ó. Porque sempre foi assim que o mundo mudou. E concordo com o MC que não tem nada mais poderoso para florescer ou cultivar o autoconhecimento do que rede, conexão. Porque a gente se vê no outro, né? A gente se conhece através da troca. A Dulce Magalhães, que foi a minha mentora, que já faleceu, mas foi minha mentora no coaching Maiêutica, ela trazia isso, né? Ela trazia que esse autoconhecimento ele acontece no encontro. Ninguém muda ninguém muda sozinho. A gente muda no encontro. E ela trazia também assim que quando é a frase que eu mais gosto dela, né? Que quando eu me encontro, tudo me encontra, né? Tudo ao redor vem ao meu encontro. Então, acho que o movimento começa por aí, vai se criando a partir do convite que a MC trouxe, a partir da confiança, das relações de confiança, vai se criando uma rede e ela vai expandindo, né? Ela vai vai crescendo, né? Porque as coisas vão se encontrando, vão fazendo sentido, né? As pessoas vão mudando nesse encontro, eu acredito muito nisso, que não, talvez não, é claro que tem muitas ferramentas que potencializam e aceleram, né? O próprio coaching é uma, mas não vai ter nada que supere, né, a coisa orgânica, o funcionamento orgânico disso, né? Como isso vai acontecendo no fluxo, né, naturalmente. Sabe que tem isso ele já está trazendo também do ponto de vista do indivíduo. Mas do ponto de vista organizacional, tem mais 2 coisas que eu acho que podem ser feitas, que ouvindo a Lígia falar me vieram. Você pode reforçar o convite com celebrações. Isso vem da fluxonomia também, e é um pouco de estímulo, né? Reconhecimento, as pessoas têm senso de reconhecimento. Então, uma organização é uma comunidade. A gente tem que olhar para uma organização enquanto comunidade, são grupos de pessoas. Então, qual a grande doença, entre aspas, das organizações? A forma como elas são estruturadas, elas não têm a ordem não é ordem hierárquica, é uma ordem orgânica. A gente reflete muito isso nas questões sistêmicas, lá nas constelações, enfim, né? Então, ordem é eu reconhecer o valor das pessoas, é eu perceber que existe uma hierarquia interna, então existe um senso de... A gente tem acordos claros dentro de uma nação, as pessoas têm que ter acordos muito claros, por isso que a autogestão funciona.
são acordos totalmente explícitos. Na maior parte das organizações, tudo é tácito, né? Tem os comandos, mas tem toda aquela boataria e tudo que é aquele que aquilo é veneno organizacional. Depois a gente tem um senso, quando a gente resolve a ordem, a gente começa a ter senso de pertencimento. E é na área do pertencimento que a gente tem confiança. Então, o que um sponsor forte tem que fazer nessa hora? Ele tem que confiar no processo. O convite de confia no processo pode dar merda, mas pode não dar. Cara, as pessoas não são burras. Se elas estão numa organização, elas sabem que elas têm uma função, elas sabem o que elas precisam para poder executar aquilo. Deixa ela perseguir aquilo. E até valorizar talentos internos é um mega senso de pertencimento legal. Mega senso de pertencimento legal. E além de tudo, eu trago do tácito para o explícito, perdão. Então, eu faço gestão do conhecimento dentro da organização com convites. A gente traz o conhecimento para dentro. Eu estou falando disso porque eu trabalhei com gestão do conhecimento lá na Prodesp, em 2008. E a gente fez um monte de coisa, assim. Intranet colaborativa, fez um monte. Aí depois a gente teve um programa de reconhecimento, com meta, bonificava, mas tinha muito. A gente tinha esse. E aí começaram a premiar em dinheiro as pessoas que estavam oferecendo seu conhecimento para os outros. Lascou para o RH fazer aquilo, mas conseguiram. Convites. As pessoas queriam fazer porque elas estavam se sentindo principalmente reconhecidas na sua potência. Elas estavam fazendo parte, elas passaram a ser vistas. Elas não eram vistas. Isso foi fundamental para melhorar, inclusive, o clima. Imagina que é uma pessoa orgulhosa de si mesma. Então, assim, por mais que seja sobre autoconhecimento, e aí o risco mas eu quero falar de astrologia. Tudo bem. Qual o problema? Aí se a pessoa resolver dar um curso de astrologia, no mínimo ela está aprendendo também, e é bom para a organização, pensamento crítico, apresentação, organização de pensamento. Aí a gente tem que olhar outras competências que aí talvez os RHs comecem a ficar mais conscientes de si e a mapear KPIs interessantes dentro do processo. Aí sim eles alavancam e conseguem sustentar um processo que é importante para o board. Porque a gente tem que conviver com essas coisas em organizações. Né? Você precisa entregar, o RH tem que entregar métrica, porque ele tem meta também, ele tem que fazer, detesto ele tem que nada, mas tudo bem, eles precisam garantir o emprego. Então, a gente convida a confiar no processo, é caótico, estamos numa era complexa, vamos estabelecer métricas interessantes que permitam que a gente conviva com esse modelo e você conviva e tenha formas de enxergar o desenvolvimento das pessoas, porque é um processo. É um processo. Desenvolvimento de competências socioemocionais é um processo. Eu não vou tornar a pessoa empática amanhã, depois de uma oficina. A pessoa tem que viver um processo, um ciclo de se tornar empática e talvez ela não consiga chegar no patamar, no topo. Né? Então, a gente... Lígia, eu falei, eu voltei para o corporativo porque entendi que a pergunta da Vanessa era sobre o corporativo. E eu anotei várias coisas, vocês não têm ideia. Muito obrigada. Muito e bom. Até vou aproveitar para pegar o gancho e trazer uma fala do Conrado aqui do festival, né, na palestra dele de Lifelong Learning, sobre essa parte dos KPIs que a MC estava falando, né, das mensurações, que eu achei fantástica, assim, para provocar mesmo, né, que ele fala que na área de treinamento das empresas, que não adianta nada mensurar, todos aqueles indicadores lá não vão servir de nada. O que é realmente mensurável nessa parte da aprendizagem, e talvez isso se aplique para as habilidades também,
é você mensurar, né, o porquê, o motivo, o propósito daquele treinamento, daquele convite, fazendo gancho aí com o que a MC estava falando, né? Você mensurar esses propósitos, mensurar os motivos, porque o que a gente fala nem sempre é o que o outro escuta também, né? Precisa também se ter esse cuidado que a MC trouxe dos acordos claros, né? Da transparência nesses convites, para que o propósito fique claro, porque às vezes nesses convites os propósitos não estão claros, né? Eu vou ser disruptiva de novo. Eu tenho um propósito muito fácil para qualquer organização que chama sobrevivência na era complexa. Se a Lígia voltar com aquela tela, a gente constrói KPIs agora. É uma capacidade de resiliência e de sobrevivência para a era complexa, esse investimento. Você precisa da inteligência coletiva funcionando à tua máxima potência para você conseguir lidar com as mudanças que existem no mundo e vão cada vez mais ser. Quem diz que não vai ter mais uma pandemia daqui a pouco? Assim, como que as pessoas conseguiram se transformar os seus modelos de negócio em dias, se não fosse com base na inteligência coletiva do grupo que ela tinha na mão? Upskilling e reskilling são necessidades. Só que a gente não sabe o amanhã, o que tem para o amanhã. Então, o gap de hoje pode ser absolutamente desnecessário amanhã. Na medida em que eu permito que cada pessoa se interesse, se desenvolva naquilo que ela ama, eu tenho pessoas absolutamente engajadas, fiéis, criativas, porque a gente também tem que voltar para olhar, antes de eu continuar listando outras, que o que máquina faz, ser humano não tem que fazer, porque máquina não faz aquilo que o ser humano vai fazer, e só ele consegue fazer. O grande investimento das organizações para serem resilientes às transformações do BANI VUCA é investir naquilo que é a essência do ser humano. E aí, aí é uma questão de transição de mentalidade. Quem não transitou ainda, e aí eu estou falando dos sponsors, e ainda está no modelo do execução do Ran Charan, qual é o Charan? Não esqueci se é. Eu gosto do livro, hein? Só para constar, eu gosto do livro. Ou outras lógicas que são do que o Lalu fala do vermelho, que são competitivos, estão num jogo ganha-perde, são pessoas que vão querer essas métricas e não vão aceitar, e não vão confiar no processo, porque eles têm controle, eles querem ter controle. E aí é muito aí eu convido vocês a lerem, que eu só li o coaching evolutivo, eu ainda não li Organizações Orientadas a Valores, que eu quero ler, né? Mas porque toda organização ela é orientada a valores. E uma coisa que o Richard Barrett fala, que é muito válida quando você for negociar qualquer coisa com liderança, e eu aprendi isso na prática, quando eu tomava porrada do presidente do meu gerente, é que qualquer grupo está subordinado ao valor principal do seu líder. E isso vem do Barrett. Eu não li o livro, mas eu já ouvi isso e faz muito sentido. Eu li isso no Coaching Evolutivo, mas ele tem um livro só sobre organizações. E o Barrett, ele fala de valores, né? Ele tem os assessments de valores, e ele tem um centro só de estudo de valores. E ele foi, acho que, presidente do Banco Mundial, assim. Então, o cara sabe o que está falando. E aí, no meu caso, por exemplo, sempre que eu levava uma proposta arriscada, porque os meus valores são de transformação, de serviço e tal, e entregava para o meu chefe, que ele não sabia e nem assumiria, mas ele tinha uma necessidade de manter o status dele, status é nível 2 de valores, e é potencialmente limitante, eu não conseguia emplacar nada, eu só ouvia não.
Se eu soubesse disso antes de ter tido um burnout, eu tinha parado de não teria tido burnout, porque eu teria parado de me frustrar, mas eu continuei me frustrando por um tempo, aí eu tive um burnout. Foi bom, porque eu tô aqui agora. Mas o ponto é que se você tem um presidente, se você tem um sponsor, se você tem uma diretoria, que ele é apegado a dinheiro, não adianta, porque ele não vai falar a tua língua. Procura outra forma. Tem que levar o número para mostrar. Tem que levar o número para mostrar. Se você tem uma pessoa que está apegada a status, tem que ver como é que ele não vai querer correr risco. Então, como é que faz para mostrar? Aí você tem que aprender a fazer estratégia com base nesse conhecimento que você tem. Então, esse é um lugar de negociação corporativa que é interessante. A questão é que, e aí eu acho que no cara que entra no resultado, e aí eu vejo uma grande transformação nos modelos e nos momentos, assim, nas empresas como um todo, por uma questão de sobrevivência, é que isso já entrou muito na mentalidade, no mindset. A máquina chegou para ficar. O que máquina faz, que é o que a Lígia falou, né? Operacional, repetitivo, pouco criativo, a máquina vai fazer, mas a máquina nunca vai sentir. A máquina nunca vai ter interesse em cuidar. Ela vai ser ensinada a cuidar, mas ela não vai cuidar. A máquina, ela não tem capacidade criativa verdadeira. A máquina não resolve soluções, não produz. Eu acabei de cobrir um evento para a revista e eu estava ouvindo isso, assim, a capacidade pulos de inovação só o ser humano dá. Pulo de inovação só o ser humano dá. E ele tem que ter um repertório, e aí eu convido para o Murilo Gun, e etc, eu só consigo criar e ter um potencial criativo quando eu tenho muito repertório. Então, porra, cara, e se eu quero estudar biomimética? E na biomimética eu encontro a solução. A solução. Outro dia eu vi uma cola derivada de um veneno de aranha. Eu adoro coisa estranha, né? Eu sou uma consumidora voraz de informação de tudo, assim. Imagina, se o cara é da 3M e ele gosta de aranha. Eu quero que ele estude aranha, mano. Se eu estou numa empresa de alimentação, eu estava ouvindo hoje a mulher falando assim, como é que substitui ovo numas receitas? Pô, alguém um dia viu que a semente de chia faz babinha. E ela faz uma gema na clara. E a clara dá grude nas coisas. Pô, alguém um dia olhou. Pô, uma máquina não vai ver isso. A não ser que você põe a máquina, não vai ver isso. Não vai ver isso. Quando a gente impede, e eu acho que esses exemplos toscos que eu estou dando, mas que são engraçados e fazem as pessoas rirem, quando as pessoas riem, é muito bom, porque na hora elas percebem quanto é tosco ela não confiar no processo. Você pega os casos assim, tipo, a gente está com um problema ambiental seríssimo, que é microplástico. Eu vi uma matéria há pouco tempo no Instagram, um cara criou um navio que está fazendo filtragem disso, e esse plástico vira o combustível do barco. Eu falei, o cara é um gênio! O cara é maravilhoso! Porque o humano faz a merda, mas o humano também arruma. Agora, uma empresa a Deus que arruma, né? Se eu sou uma empresa química de plástico, eu vou pagar para esse homem. Eu vou fazer uma série de barcos, porque é a solução da sobrevivência da empresa. Quando eu comecei minha carreira, lá nos anos 90, eu era assessora de imprensa de empresas de limpeza pública, de associações de empresas de limpeza pública. Então, uma das minhas missões era espalhar a mensagem da sustentabilidade. Naquela época, não se falava em reciclagem, era dificílimo falar em reciclagem não é PET. O de a caixinha de leite, Tetra Pak. Um brasileiro foi no Brasil. Qual é o problema do Tetra Pak? Para fazer direito, né? Porque agora já estão fazendo o reuso, não estão fazendo a reciclagem. Ele tem 3 produtos em si: papelão, plástico e alumínio. E está fundido. Então não dá para soltar aquilo. Ele criou uma usina eles criaram, não sei, esse time criaram uma usina onde eles
punham na água para desfazer o papel, aí sobrava, eles faziam uma fusão acho que o plástico ia embora, não tinha muito jeito. Mas eles derretiam o alumínio e aproveitavam e faziam uns negócios de alumínio. Foi a salvação da Tetra Pak, que naquela época as pessoas estavam só querendo lata de alumínio porque ninguém queria Tetra Pak, era um problema. E a Tetra Pak, em termos de conservação, é ótima. Mas é criatividade humana. As pessoas precisam, a gente precisa cada vez mais da capacidade criativa de cada um dentro de uma organização. E com esses exemplos bizarros é possível de convencer alguém a confiar um piloto, porque a gente não precisa de muito. A gente precisa de um piloto. Às vezes você precisa... e assim, é claro que colheita de resultado a gente vê ao longo no tempo e espaço. Não é? Fazer uma imersão ALC de oferta e pedido, por exemplo, é possível? Mas a gente vai ver o resultado disso, e aí você pode pôr métricas de curso, hora de conhecimento, critérios de pilares do tipo de experiência que foi feita, uma biblioteca coletiva sobre experiências. A partir daquilo, você fomentar, tipo um learning pod, fomentar para fazer grupos de criatividade, grupos de resolução de problemas que surgem, e estimular a criatividade. Aí você começa a medir. Pode me chamar para consultoria, tá? Gente, convido. Adorei. Convido vocês para a gente ir fechando, né? Que já passamos bastante tempo aqui do nosso horário. Eu peguei sem querer, pior foi isso, Lígia. Imagina, MC. Alguém me mandou uma mensagem que não estava conseguindo entrar na sala. Aí eu fui testar o link e entrei. Aí eu gostei do assunto, fiquei. Valioso. Não foi por acaso, nem um pouco. Mas convido, se alguém, né, tiver mais algum comentário, pode fazer, né? Mais alguma coisa que quiser deixar. E se não tiver, convido vocês para dizer como que vocês estão saindo, porque o resto dos slides que eu ia passar, a gente já contemplou na nossa conversa, porque eu ia fomentar perguntas, né? Eu ia trazer e a gente acabou já trazendo isso na conversa, então não faz nenhum sentido eu trazer, porque já contemplamos. Então, se quiserem comentar... É divertido, né, Lígia? Foi divertido. Foi fluido. A gente nem viu o tempo passar. Valeu para uma sexta-feira à noite. Total. Né? E quero abrir para vocês, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, ou então, se não, dizerem como estão saindo, o que vocês levam aqui desse momento. Nossa, gratidão. Eu posso começar falando aqui. Primeiro, Li, porque você trouxe algo que é muito vivo e é numérico, né? Algo que é tangível, né? Lá da pesquisa. E aí a gente consegue trazer uma outra roupagem, né? Até reflexões em cima de tudo isso. E muita gratidão também, MC, pelos pontos aqui que ela trouxe. Assim, eu saio muito grata e feliz por ter investido meu tempo, né? Sabia que essa oficina ia me entregar bastante coisas, né? Eu também não estava conseguindo entrar, mas eu estava tão sistemática de entrar na conversa que eu fui pela agenda. E eu falei, não, eu tenho que entrar. Então, assim, muito obrigada, parabéns, Li, pela oferta. Muito bom, adorei estar aqui com vocês. Eu vi Mônica, Elaine, elas trouxeram também vários pontos que acrescentaram bastante. Muito bom, obrigada, viu? Dava um learning pod isso aqui, hein? Dava um learning pod. Gostinho de quero mais. Escreve um, Lígia. Eu não estou pilotando nada. Vou sugerir, se vocês toparem, vou sugerir um learning pod lá para a gente estudar habilidades do futuro. Bora. E a aprendizagem autodirigida às relações aí. Nossa, vai ser o máximo. Posso falar? Olha, eu adorei. Eu estou muito encantada com tudo que eu encontrei. Fiquei muito curiosa com a comunidade que a Maria Clara falou, muitas vezes, assim, eu estou apaixonada por tudo. O que ela citou da cura das conexões, eu me sinto assim, cada vez que entram nessas salas,
muito motivada. Essa semana, acho que foi ontem, eu vi uma sala com o Gus do Boticário, e eu fiquei muito mexida assim com tudo. Hoje eu ouvi uma outra também de um pessoal meio de, agora eu não me lembro, Renata. Eu estou apaixonada por tudo e eu acho que a discussão as provocações que vocês trouxeram aqui, ler e ouvir o relatório por um outro olhar, com os recortes que você trouxe, enriqueceu muito. Eu fiz várias anotações aqui também, ouvi as provocações aí da Vanessa, o que a Elaine trouxe, que foi me conectando com experiências antigas, o que a Maria Clara estava falando das experiências dela, por onde ela passou como assessora de imprensa, com a gestão do conhecimento, foi enriquecedor, assim. Eu não sei nem como agradecer, assim, mas foi maravilhoso entrar aqui hoje. Eu tenho tentado, assim, me organizar, cheguei até a reagendar reuniões para assistir, porque tem sido muito valioso. E eu estou muito feliz, muito feliz. Perdi muitas coisas, mas conheci gente muito legal. Eu falei para um dos facilitadores, acho que foi para o Max, que cada vez que eu entro numa dessas salas e encontro, eu me sinto, puxa, encontrei meu lugar. Eu sinto quentinho aqui, sabe, no coração. E uma vontade de ouvir mais e encontrar alguém e falar, então, fala, me explica sobre isso, porque uma coisa que ficou, eu me questionava um pouco sobre essas habilidades do futuro. Às vezes eu acho elas muito impostas, né? E aí a Maria Clara estava falando um ponto que eu estava me respondendo nessa ordem que colocaram aí. Eu acho que resiliência, a empatia, a resiliência, os últimos pontos, eles tinham que estar antes de liderança. A gente está num tempo que não dá para ficar pensando só em influência. Eu acho que tem que cuidar um pouco do ser humano, da individualidade, de ouvir, de sentir. E aí depois vamos pensar nas influências, no pensamento analítico, no pensamento crítico, nas outras condições, até para eles saberem o que eles querem aprender. Eu agradeço muito por ter participado nessa noite e eu topo aí o Learning Cast, aí, o podcast que vocês quiserem, pode me chamar, você tem meu contato. Obrigada, gente. É o famoso grupinho de estudo, Learning Pods. Apaixonada por isso. Obrigada. Eu já abri o microfone para o Vitor, vou falar também já. Você sabe que o que influencia, Mônica, as lideranças elas são vivas e orgânicas. Na hora em que a pessoa entrega o seu valor, depois ela abre espaço para outra. A gente pode olhar lideranças também por outra perspectiva. E na hora em que eu afeto, eu também sou afetada. Eu gosto muito de pensar desse jeito. Na medida em que eu afeto os outros e vice-versa. E, cara, eu amo esse assunto. É meu propósito total, apoiar a evolução das pessoas e ajudar as organizações a fazerem a ponte para a era complexa é a minha vida. Né? Tudo que eu faço está em torno dessas coisas. E eu adorei o gancho, Li, obrigada por ter me permitido extravasar. Eu não tinha visto nada, eu não consegui ver nada do festival. Foi muito bom poder estar aqui, acho que não foi à toa. Gratidão por vocês terem paciência de me ouvir. Quando eu disparo também eu falo demais. Mas foi muito divertido, gostei bastante. Gratidão. Eu gostaria muito de agradecer, porque, nossa, eu tô sem palavras, assim, uma chuva de conectividade, de aprendizagem, de criatividade e uma vontade imensa de transformação. É muito interessante. Tá chegando agora, né, essas mudanças aí, apesar de gostar muito de aprender, mas são assuntos assim que estão me deixando meio assim impactada mesmo. Tá fazendo muita diferença, né? Tá sendo muito bom e a contribuição da MC aí, nossa, foi maravilhosa. Tô apaixonada, já quero também o próximo encontro aí. Não estou muito familiarizada com os termos ainda, mas já quero.
Muito obrigada, e foi muito gratificante. Gratidão mesmo por tudo. Muito obrigada, Lídia, pela oportunidade. A Elaine, gente, é minha cliente, que se tornou minha amiga, e a gente está junto em vários lugares, aprendendo juntas. Então, ela veio hoje aqui conhecer esse nosso movimento de aprendizagem autodirigida aqui. Obrigada, Elaine, como sempre, né? Obrigada, sempre juntas aqui. Alessandra, você quer trazer alguma coisa? Oi, meninas. Eu entrei atrasada, porque eu estava na outra reunião, aí não deu tempo de assistir, mas eu peguei o finalzinho, e eu também estou achando como as meninas, é o máximo, porque eu entrei no último slide e já aprendi um monte de coisa. E aí eu quero agradecer, e já acessei o link lá da Maria Clara, mas ainda não sei aonde te encontrar, mas vi que vocês vão abrir um Learning Pod aí, que eu também sou nova por aqui, estou aprendendo tudo, tá? Mas gratidão por tudo. E eu vou atrás de você para saber mais também. Estamos todos aprendendo, viu? Juntos, estamos juntos. Você pode me achar no Instagram, que é @reinvente sua carreira. Ah, reinvente sua carreira, legal. Deixa eu escrever. Obrigada, eu vou te procurar já. E eu já ia esquecer, ó, eu para essas coisas eu sou avoada. Eu ia sugerir isso, Lijane. Eu estava escrevendo aqui. Quem quiser participar do Learning Pod, eu não tenho informação, realmente. Eu acho que pode direcionar para o seu direct no Instagram, para você mandar uma mensagem para ela, para poder receber a informação do início do Learning Pod. Porque o Learning Pod as pessoas se inscrevem. Tem um líder, aí a gente está elegendo a Lígia para fazer isso. Mas lá no site tem um local, né? Quem abre o Learning Pod, eu acessei lá ontem e tem vários já abertos. Ou você e acho que quem abre, aí você acessa lá, né? Mas dá para comunicar porque ela manda o convite também. É possível isso. Quando eu participei de eu recebi de uma pessoa que estava fazendo do Amuta e ela me convidou para participar de um fora da planilha. Então, para a gente ter certeza de que é o Learning Pod certo, mandar para a Lígia uma DM que ela passa essa informação. Né? Eu acho legal, eu pensei dessa forma. E quem quiser saber da comunidade de apreciação, o site é esse. A gente chama EMICA porque é espaço para a manifestação da inteligência coletiva apreciativa. No EMICA, lá no site tem o podcast que a gente fala sobre apreciação, a gente tem as regras da comunidade, e tem o Instagram também, que é emica.apreciação, que está meio abandonado essa semana porque eu não tive muito tempo. Estava aqui no festival, não tive muito tempo. Mas é uma delícia. 150% dedicada, né, no festival. E ainda com emprego novo, né? Porque eu sou agora editora da revista HSM. Então eu tô de cabelos em pé. Então, de fato, eu não consegui nutrir o EMICA. E teve encontro do EMICA, então eu também tive encontro ontem deles. Então, assim, não consegui nutrir o Instagram. A partir da semana que vem, volto a ter pérolas lá dentro, apreciativas. Mas é isso. Minha sugestão foi essa, então. @reinvente sua carreira. Quem quiser esse Learning Pod, mandar uma DM lá. Isso, me chamem lá para eu não esquecer ninguém também, né? E mesmo você, viu, Elaine, que não faz parte aqui do MOL, tá dentro, viu? Se quiser, tá dentro, não tem problema nenhum. É um grupo de estudos que a gente pode continuar esse assunto de habilidades do futuro e aprendizagem autodirigida. Eu quero sim. Depois você me fala melhor, me explica melhor e tô dentro também. Eu também não sou não, viu, Lígia? É verdade. Eu tô aqui perguntando, nossa, mas o que
comunidade. Meu Deus, eu acho isso. Gente, sabe como eu tô me sentindo? Sabe uma criança que passa o ano inteiro esperando o Natal para ganhar um presente, aí ganha, só que tem que dormir, tem que brincar. Eu tô me sentindo assim, ouvindo vocês. Meu Deus, eu vou ter que dormir, daqui a pouco eu não vou poder continuar ouvindo. Tô me sentindo assim. Eu tô muito feliz. Você já está conectada com a gente, Mônica, porque é exatamente assim que a gente se sente a cada encontro do irmão. A ideia, Mônica, do Learning Pod era justamente dar prosseguimento a essa experiência gostosa que vocês foram despertadas durante o festival. E o festival não é para quem é do MOL. O festival é uma iniciativa de quem é do MOL para levar para quem ainda não teve conexão com essa história da aprendizagem autodirigida, perceber quanto isso é legal. Eu estou apaixonada, porque a gente fica falando disso por onde passa, as pessoas ficam te rotulando, falando, ai, nossa, ela vem, tá louca. Não. Fala, gente, não é possível. Tem pessoas que vão querer conversar sobre isso, não é possível. E só vão ver isso que eu estou compartilhando como se estivesse fazendo uma cobrança profissional. E não é, gente, não é por desenvolvimento profissional. Eu falava, gente, onde eu vou conseguir falar isso? E aí, da semana passada, eu vi algumas coisas no LinkedIn, tudo, mas eu falava, mas eu acho que eu não consigo achar esse grupo, gente, acho que eu estou muito distante. E foi isso que eu senti, assim. Aí agora, à noite, olhando, eu falava, eu estou ouvindo vocês falarem, falando, meu Deus, isso existe. É assim que eu estou. Você precisa conhecer, aí eu não consigo encerrar, Lígia, desculpa, mas agora, sim, você precisa conhecer a SUVR, porque aqui a gente falou de adultos, mas você precisa ver isso aplicado à criança. Nossa. A SUVR, ela tem um programa que chama Mães Autodirigidas. Ela é uma mãe autodirigida e ela é a fundadora do ALC Nature. Ela tem um centro de aprendizagem ágil numa fazenda no sul de Minas. Meu Deus, que incrível! E eu conversei com o filho dela. Eu vou por aqui. O que você perguntou? Desculpa. O nome dela? É Suzana, é Su, mas ela fala Su mesmo, SUVR, com 2 R's. Aí, eu escrevi aí no chat. Esse é o LC Nature, e ela eu acho que ela está como mães, ela tem um programa de mentoria mesmo. Acho que é isso, eu não tenho certeza. Estou apaixonada. Eu vou, só para ser breve, eu vou falar bem rápido aqui. No começo do ano eu encontrei o Clubhouse, né? Eu não sei se alguém aqui está no Clubhouse. E aí eu fui encontrando várias pessoas falando de lifelong learning. E aí eu comecei a seguir, mas eu não consegui me conectar muito, porque eu também fiquei muito cansada e tive que me distanciar um pouco, porque também tinha um volume de trabalho. E ao mesmo tempo eu falava, tá faltando mais alguma coisa, não é isso aqui. E aí, quando eu entrei aqui, vi todo esse movimento, né, todo entregue, eu falei, gente, eu fiquei besta, agora é noite, então. Eu tô assim, meu Deus, isso existe agora. Entenderam o que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Não é um desenvolvimento para você ser um profissional melhor, mas para você ser um ser humano melhor. É isso. Eu consegui resumir hoje essa fala. Tô encantada. Parabéns. E eu saí daqui pensando no que a MC ia falar do filho da Su, que conversou com o filho da Su. Ele fez um reaprendiz com a gente, o Rafa. E ele tem 18 anos, que é a idade do Luiz Sérgio, esse ser de luz, que se chama Luiz Sérgio, né? O Luiz tem 19. O Rafa, ela fez unschooling com os filhos, faz uns 5, 6 anos. E levou para um ALC. E a percepção de consciência dele, que cresceu desde os 12, sei lá, até os 18, num modelo unschooling, seguindo a lógica de um centro de aprendizagem ágil, que é um dos modelos de autodireção, fala assim, nossa senhora, eu quero isso para o meu filho. Tanto que a gente estava querendo abrir a gente queria abrir uma ecovila para fazer um ALC. Eu tenho 2 filhos, né? E a gente ainda não conseguiu viabilizar isso. Mas eu vivo em contradição, tá? Eu sou super hétero dirigida com os meus filhos, porque eles estão em escola tradicional.
E eu acho que tem que cumprir acordos. Isso, eu acho que a gente honra acordos, isso é da minha natureza. E o acordo é o modelo vigente da escola. Então, eles têm que cumprir o combinado. É o mínimo que eu exijo. Mas só que, infelizmente, eles são subordinados a uma BNCC. Mas a capacidade de... A percepção de si mesmo que eles desenvolvem desde criança. Eu sou fã da aprendizagem criativa também para criança, que é muito legal, tanto que eu trabalho com a Explore Aprendizagem Criativa. Cara, abre esse Learning Pod logo, porque senão a gente não vai embora. É muito legal. Vamos dormir aqui. Muito legal. Muito legal. Sensacional. Pessoas saem transformadas. São outros... Quem vai para a era complexa tem um portal, né? Para muita gente a pandemia foi um portal, mas teve muita gente que ainda não atravessou. Essas crianças que estão sendo educadas, graças a Deus, pela minha geração, a minha geração é uma geração de luz, está formando pessoas de luz. Elas, alguns não, alguns são bem ruins, mas enfim. A gente tem visto uma mudança na consciência, que esses jovens já chegam com um grau de consciência diferente. Luiz Sérgio, Tarek, outras pessoas assim que são muito foda. Muito foda. Assim, eles me dão um banho, eu tenho 48 anos. Eles me dão uns. Eu falo assim, cara, vocês não existem. A consciência deles sobre eles mesmos, sobre o tempo do outro, o respeito ao próximo, ao caminho de cada um deles. E o quanto eles conhecem de si mesmos e das suas próprias necessidades e sabem expressá-las. Isso para mim é educação. Isso para mim é educação. A verdadeira educação. Com isso na mão, eles vão para qualquer lugar. Qualquer lugar. E para mim, mãe de 2 crianças que vão ser protagonistas no século XXI, a única coisa que eu quero mesmo é que eles sejam capazes de encontrar o seu lugar no mundo e reagir e se adaptar a esse mundo que está sempre se adaptando. Foi muito engraçado a minha filha essa semana, que ela estava fazendo aula de inglês, espanhol ou inglês, sei lá. E uma hora ela falou assim, eu perguntei para o Google, mamãe. Ela foi super autodirigida, resolveu o problema dela. Corretíssimo. A gente vai também, Ale. Um prazer, obrigada, viu? Gente, Obrigada. agradeço muito, viu? Que bom que vocês estiveram aqui comigo e bora continuar essa conversa no grupo de estudos, tá bom? Vou abrir e me conecto com vocês e vocês se conectem comigo também, para me lembrar. Beijos, boa noite, obrigada. Faça um desafio. Isso, é verdade. A pergunta é, o que você aprenderia e como você aprenderia se não houvesse escola e faculdade para te ensinar? Videozinho. Meu Deus, que demais! Videozinho. A ideia é a gente semear, vira abelhinha. Mônica, você é uma abelhinha. Poliniza isso. Videozinho para expandir para as redes. E se não assinou ainda, assina o nosso manifesto lá no site. Tá, pode deixar. Conhece lá, marca lá que você acredita nisso. Marca que você acredita. E faz outras pessoas que você conhece que acreditarem nisso também. Cara, pode deixar, vou fazer agora. Muito obrigada. Gente, obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau.